Olá, meu nome é Mariângela, eu sou assistente social de formação com especialização em gestão do terceiro setor. Eu costumo dizer que ser assistente social e falar de direitos, tem pessoas que às vezes não entendem bem, você não tem uma formação jurídica e vai falar sobre aspectos legais, né? No caso, hoje, o vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre os aspectos legais da maternidade e prematuridade. Mas aqui nessa profissão a gente tem sempre que buscar e está sempre assim, antenado, buscando mesmo os direitos e orientando. A gente trabalha basicamente com orientação, com empoderamento das pessoas, dos usuários. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre esses direitos legais da maternidade. Para falar um pouquinho sobre isso, eu busquei um pouquinho lá atrás, na Revolução Industrial, que ocorreu entre os séculos 18 e 19, né? E foi basicamente a substituição do trabalho artesanal pelo trabalho assalariado e pelos maquinários, enfim. E foi um marco para a entrada da mulher no mercado de trabalho. Né? Obviamente sem proteção nenhuma, o Estado não intervinha nessas relações. E depois, em 1842, a Inglaterra começou também criando as suas primeiras normas de proteção à maternidade. E em 1919 foi criada a OIT, Organização Internacional do Trabalho, e daí também foi, já com históricos do que aconteceu na Revolução Industrial e na Inglaterra, foi também falado muito sobre esse assunto da proteção à maternidade, sobre igualdade entre os sexos, entre o homem e a mulher, uma relação do trabalho, para que não houvesse, se bem que a gente sabe que tem até uma certa discriminação até hoje, diferença, mas tudo começou lá atrás, essa discussão. No Brasil, 1930, né, na era Getúlio Vargas, 1930, também se começou a falar das primeiras normas em relação à maternidade, em relação ao trabalho. Eu não vou me estender muito sobre essas normas, mas eu acho interessante se vocês se interessarem e ler um pouco e buscar um pouco para a gente entender até onde a gente chegou, como é que está essa situação, né? E em 1943, no dia 1º de maio, foi através do decreto-lei, foi criada a CLT, a famosa CLT, que é a nossa legislação trabalhista, né? E os artigos 391 a 400 tratam especificamente dessa questão de maternidade. Né? E no cenário atual, sobre essa questão da maternidade, o que a gente tem hoje em termos de licença à maternidade? São 4 meses de licença, 120 dias. Né? Dentro desse período, existe aí, digamos, um pacote de direitos, né? Que a mulher adquiriu, isso está lá na CLT e está no artigo 7º da Constituição Federal, que determina que sejam 120 dias, e daí esses tantos artigos da CLT trata especificamente. Então, é muita coisa interessante, né? Mas alguns importantes, né? A estabilidade 5 meses após o retorno ao trabalho, horários específicos para uma certa flexibilidade para consultas no período de gestação, consultas médicas, e tem uma série de outras coisas, né, que está dentro desse pacote de direitos, né? Existe aí um diferencial entre esse período de 4 meses das empresas privadas, que são regidas pela CLT e pela Constituição, ali no seu artigo 7º. Né? Por exemplo, as funcionárias públicas federais, elas têm 6 meses de licença-prêmio, porque com todo um movimento aí que houve, entendeu-se, os 6 meses de amamentação, fica mais fácil, a mãe está em casa, tal. Então, 6 meses
de licença, né? Elas não são regidas por essa questão dos 120 dias. E tem alguns municípios, estados também, que já tem essa questão dos 6 meses, né? E para as empresas privadas, o que tem? Existe um programa chamado Empresa Cidadã, né? E aí a trabalhadora dessa empresa, que for cadastrada neste programa, que chama Empresa Cidadã, que é um programa do governo federal, ela vai ter esses 2 meses também de licença estendido, né? De 4 ela pode, mas aí tem uma série de questões, não são todas as empresas, o empregador ele tem que ter um cuidado grande, porque ele não pode tomar prejuízo, porque esses 2 meses excedentes de licença, quem vai arcar com a questão é o empregador, e o que ele vai ter em troca? Benefícios fiscais. E na questão da isenção ou de dedução de imposto de renda, ele tem que fazer toda esse trabalho, e a dedução ela é sobre os líquidos, o lucro líquido dele não é lucro presumido. Então tem toda essa questão. A mãe que aderir a esse programa, ela não pode deixar o filho na creche, ela não pode arrumar um outro trabalho, tipo, eu tô com 6 meses, então eu vou fazer um outro trabalho ali, vou deixar o filho. Não pode, tem todos os critérios que tem que ser obedecido, né? Mas em relação à prematuridade, o que a gente tem hoje em relação à mãe de prematuro, ao bebê prematuro, né? Em 2011, lá em Brasília, estava tramitando uma PEC. O que é a PEC? É a proposta de emenda constitucional. Então, assim, o que tramita em Brasília em relação ao parto prematuro hoje, né? Em 2011 foi criada a PEC de número 58, que a PEC é uma proposta de emenda constitucional, né? Você tem lá o artigo 7º, e o que fala esse artigo 7º da Constituição Federal? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Aí tá, licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário com duração de 120 dias. Essa PEC de número 58 de 2011, ela foi... dessa PEC surgiram outras. A de número 99, 2015, que foi a apensação da PEC 58. O que é essa apensação? Quando uma emenda, ela trata sobre um assunto, aí vem um outro deputado, e ele cria uma outra emenda que tem um assunto semelhante, essa PEC, a primeira, ela não fica engavetada, mas ela passa a ser a mais nova, a que veio depois e que está tratando do mesmo assunto, talvez com alguma outra coisa, com algum outro critério, alguma outra coisa que alterou, ela passa a ser a que fica em votação. Então, teve essa PEC de número 58, aí depois teve a 99 de 2015. Então, de 2011 até 2015 foram 4 anos para se chegar numa nova PEC que tratasse mais ou menos do mesmo assunto. E aí a de 99 ainda deu origem à de número 181 de 2015. Né, 2015. Então, assim, aí o que está valendo hoje? De todas essas apensações aqui, da 58 para 99, da 99 para 181, a que está valendo hoje, que está tramitando em Brasília, é a número 181 de 2015, que passou a ter o seguinte teor: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias, estendendo-se a licença maternidade, em caso do nascimento prematuro, a quantidade de dias de internação do recém-nascido, não podendo exceder a licença a 240 dias. Então, assim, esses 120 dias, ele deixa de existir no caso de prematuridade, porque tem crianças que ficam meses internadas,
Só que não pode exceder 240. Aí deu 240 dias e tem crianças que ficam bem menos, ficam um mês. E como ela tem um parto prematuro, essa licença dos 120 dias já começou a voltar lá atrás. Então, quando muitas vezes a criança sai do hospital, a mãe já está prestes a voltar a trabalhar. Por quê? Porque contou, o parto foi prematuro, a criança já ficou lá e ficou internada. Então, esses 120 dias que a mãe tem para cuidar do filho, para estar perto do filho, né? Para mudar toda a rotina da casa, porque o nascimento de uma criança muda toda a rotina, ela ficou lá, né? No hospital. Então, assim, eu coloquei aqui, na verdade, são 6 anos de espera por uma aprovação de uma emenda. Porque se você pensar que desde 2011, que de número 58 trata de assunto parecido, aí veio 99 de 2015, estamos na 181 de 2015, já estamos quase em 2018, e essa PEC foi sendo apensada e está lá. Né? Ela não foi votada ainda. Eu tenho acompanhado na Câmara dos Deputados, lá no Congresso, tudo, e uma hora falta algum deputado, outra hora eles pedem vistas, outra hora, e ela está lá ainda, né? E aí também tem o projeto de lei de número 742, de 2015, que também está em Brasília. Tem muitas coisas desse projeto que eu sei que já estão sendo cumpridas, mas ele é um projeto de lei, ele não se tornou uma lei determinada e cumpra-se. Ele é um projeto, mas que tem muita coisa que já virou até política pública, né? Então, aí o projeto de lei, ele classifica no artigo 1º como prematuras as crianças nascidas com menos de 37 semanas de gestação. Só que para os fins de cuidado, para você ter direito a toda esses monte de artigos que está falando aqui, o projeto de lei 742, quando for aprovado, ele classifica também em termos de cuidados, né? Aí tá. Prematuridade extrema para nascidos antes de 28 semanas, moderada para nascida entre 28 e 31 semanas e 6 dias, tardia para nascimento entre 32 e 36 semanas e 6 dias. E o peso do bebê também é considerado para a definição dos cuidados, que estão designados nesse projeto de lei, né? São 9 artigos dentro desse projeto, e aí tem a utilização do método canguru. O método canguru, ele já virou mesmo uma política pública, faz um bom tempo, né? Mas ele conta ainda dentro desse decreto. Treinamento de profissionais em reanimação neonatal, direito dos pais acompanharem os cuidados com prematuro 24 horas dentro da UTI, atendimento ambulatorial por equipe multidisciplinar até no mínimo os 2 primeiros anos de vida do bebê, e acompanhamento psicológico dos pais durante a internação. Então, como eu sei que tem, por exemplo, o método do canguru já é uma política pública, eu acredito que tem algumas coisas que estão sendo cumpridas e tem outras, acho que vai muito da estrutura do município, da estrutura do hospital, do município, né? Mas são coisas importantes que talvez a própria mãe não saiba, né? E qual que é a importância dessa emenda? Ela é de total importância. Por quê? Se a gente pensar que as condições de crianças pré-termo são as mesmas, não são as mesmas de crianças que nasceram a termo, obviamente que essa mãe ela vai ter toda uma rotina, além da que já seria mudada, ela vai ter tudo diferente. São mais consultas que teriam que levar o médico pós-alta, um cuidado maior. Como uma mãe de prematuro o bebê tem alta, aí coincide, terminou a licença, essa mãe vai deixar esse bebê com alguém cuidando e tal, e essa criança ela precisa de cuidados muito mais efetivos do que uma criança que nasceu a termo,
né? Então, assim, torna-se inviável deixar essa criança em creche ou com outras pessoas durante o pós-alta. E aí muitas mães acabam deixando o trabalho para poder se dedicar. E aí isso vai se estendendo para o resto da vida, porque dependendo das sequelas que o bebê tem, essa mãe muitas vezes nem consegue mais voltar no mercado, né, de trabalho. Então é muito complicado. E aí o que acontece? Tem muitos advogados, muitas, na área jurídica, tem muitos advogados que estão se apegando nessa contradição, e que eu também acredito que é uma contradição, da Constituição Federal em relação aos prematuros. Porque se lá no artigo 227, nos direitos fundamentais garantidos à criança estão direito à vida, à educação, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à convivência familiar, se você pegar um prematuro, ele é privado disso, ele é privado dessa convivência familiar, porque se a mãe volta para o trabalho, ali na figura da mãe, é a mais, ali naquele momento, a mais importante, talvez por toda uma vida, seja a mais importante. Ele está sendo ali privado. Então tem um artigo na Constituição que dá esse direito dele ter esse período de convivência efetiva com a mãe nos primeiros meses de vida. Então isso aqui está sendo ferido. Então tem muitos advogados, muitas mães procurando a justiça, e eles têm se pautado nesse artigo para poder entrar com ação, e muita gente tem ganho essas ações. Aí, agora uma outra parte que está bem complicada é, assim, uma provável polêmica, né? Como eu tenho acompanhado bem no Congresso, como é que está essa votação dessa emenda, o que aconteceu? Dia 3 de outubro agora, o relator da emenda, ele apresentou uma outra proposta, colocando nessa de número 181 de 2015, alteração também no artigo 1º da Constituição Federal, no inciso 3º desse artigo, e no artigo 5º da Constituição Federal. E o que diz o artigo 1º da Constituição Federal? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. São vários fundamentos. Eu coloquei aqui o que ele quer alterar. O inciso 3º. No inciso 3º desse artigo diz a dignidade da pessoa humana. O que ele sugeriu, esse relator, que eu não vou citar o nome dele aqui, que eu acho que não é o caso, né? Alteração sugerida, a dignidade humana desde a sua concepção. Aí o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. A alteração que ele propôs. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida desde a concepção, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. O que está acontecendo aqui? Essa PEC, a 181, ela só altera o artigo 7º da Constituição. O artigo 7º, ele só versa sobre a quantidade de dias de licença-prêmio. Você colocando dentro de uma mesma medida, dentro de uma mesma proposta de emenda, o artigo 1º e o 5º, nessa questão da concepção à vida, o que está acontecendo aqui? Ele está colocando aqui no meio a questão do aborto, né? Então, essa PEC era para ter sido votada dia 3 de outubro. Hoje eu poderia estar falando aqui que as mães ganharam o direito de licença à maternidade sem prejuízo de salário, com o tempo que o filho ficasse desde que não excedesse os 240 dias. Mas não, eu vou dizer que essa PEC ficou emperrada. E pelo que eu conheço do nosso Brasil, talvez ela vá ficar mais ainda. Por quê?
Quando você coloca no artigo desde a concepção, você está, segundo as pessoas, os militantes, digamos, tanto do movimento, tanto quanto da prematuridade, lógico que a PEC precisa ser aprovada, quanto as mulheres, as pessoas militantes na questão do aborto. Se você colocar a concepção aqui, você fere... você altera esse artigo, os 3 artigos da Constituição, e não só o 7º, você altera aqui direitos que já estão adquiridos por lei, como o aborto de anencéfalos, né, as crianças que nascem com a deformidade do cérebro, e em casos de estupro. Porque uma vez você mudando, você introduzindo essa palavrinha desde a concepção, quando aí a mãe... O advogado vai ter que entrar todo de novo, porque ela foi estuprada, porque ela não quer ter o filho, porque essa mãe, o bebê dela é anencéfalo e o médico disse que ela seria melhor, porque ele seria uma criança assim, assim, assado. E eu não estou discutindo aqui se é certo, se é errado, não é essa a questão, né? Porque todo mundo tem os seus valores, tem as suas opiniões e seguem o que acreditam que está certo. O que eu estou dizendo aqui é que são assuntos